Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez e quero agradecer a Deus por mais oportunidade, por uma palavra que a gente vai ministrar, a palavra de vida eterna. E hoje o tema é vida após morte. Esse tema nos pega, nos confronta, tem muitas teses, muitas partes teologicamente falando sobre isso, mas ainda tem muita lacuna nesse lugar e eu quero tentar ser muito simples hoje com você a respeito de vida após morte. Jesus, quando curou aquele paralítico na beira do tanque de Siloé, houve uma tremenda discussões entre os religiosos judeus naqueles dias. E eu vou partir daqui em diante para falar sobre vida pós-morte. Depois de muita discussão, depois do paralítico ser restaurado, e ele, um dos seus discursos, eu vou pegar uma parte desse discurso aqui, que ele diz uma coisa que chamou minha atenção e eu creio que também há de chamar a sua atenção. Tá? Ele diz assim, em verdade vos digo. Ou seja, é uma verdade acima de quaisquer verdade, é a verdade das verdades, né? Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Esse é o tema de hoje. Em verdade eu te digo que aquele que ouve a minha palavra, presta atenção nesse texto, não vale a pena apenas ouvir a palavra. Não basta apenas ouvir a palavra, tem que crer. E depois que você crê, é Ele que garante a mim e a você que temos vida eterna, né? Mas o que é crer? O crer, ele vai me influenciar. O crer, ele vai tirar as minhas corrupções humanas, a minha decadência humana. O crer me prepara para a vida eterna. O crer me restaura, me reforma. E se alguém perguntar qual é a verdadeira religião, qual a verdadeira igreja, eu vou dizer para você uma coisa, a verdadeira religião é quando você ouve a palavra e crê. Jesus afirma, após isso, você tem vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, lá diz assim, vem a hora e já chegou, que nem todos nós dormiremos. Quando Paulo fala a palavra dormir, ele faz uma metáfora aí. Não é dormir, é o sono da morte, né? Nem todos dormiremos, traduzindo em miúdo, nem todos morreremos, mas transformados seríamos todos. Ele dá uma dica, não abrir e fechar de olhos, as trombetas soará. Que dia será esse, irmão? Essa trombeta vai ser ouvida dos 4 cantos do mundo, dos lugares mais longínquos, nas pessoas mais incrédulas, nas tradições e cultura, em todo lugar do planeta Terra, essa trombeta vai tocar. É um toque que vai estremecer todo mundo. E no soar dessa trombeta, os mortos serão transformados. Seremos transformados, ressuscitados, né? E ele diz assim que o corruptível vai ser absorvido pelo incorruptível. Ou seja, ele diz, a morte vai ser tragada, o pecado vai ser vencido. E nós, irmão, teríamos corpos glorificados. O que? A decadência não está mais na gente. A doença não está mais na gente. Deficiências físicas, visuais, cognitivas, não vai ter mais. Não terá velhos nem velhas, todo ressurreto, corpos glorificados, sem nenhum tipo de corrupção. Mas ele diz uma coisa, nem todos dormiremos. Mas porque Jesus, quando voltar, vai ter muitas pessoas vivas. Mas transformados seríamos todos. Ou seja, quando o anjo anunciar, tocar as trombetas no céu, Jesus vai chamar os mortos. Que coisa linda, irmão. A Bíblia diz assim, no Isaías 26, 19, Isaías diz sobre ele mesmo, até o meu cadáver vai ser ressurreto. E a terra vai dar a luz aos seus mortos, a
terra vai devolver os mortos para Deus naquele dia. Todos os mortos que morreu de Abel até o último serão ressurretos. Uns, presta atenção, uns para glória eterna, outro para horror e vida eterna, outro para horror e perdição eterna, porque Jesus diz, no próprio João, qual eu comecei o tema, no João capítulo 5, 25 e 27, diz assim que vem a hora e já chegou. Já chegou por quê? Porque o dia após a ressurreição chegou a hora. Essa hora já está, o ponteiro do relógio está no tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nasce o sol, põe-se o sol, pessoas morrem, pessoas nascem. E ele diz, vem a hora e já chegou, que os mortos vai ouvir a voz do Filho do Homem. Me explica esse tipo de morte, irmão, eu vou te explicar. É o morto em Adão, é o nascido de mulher, ele é morto espiritualmente. Eu fui um morto, mas Jesus falou que esse morto que sou eu, esse morto que é você, adamicamente falando, para que você não confunda, vai ouvir a voz do Filho do Homem. Todos aqueles que ouvir a voz do Filho do Homem vai saltar dos seus túmulos. Não é o túmulo jazido lá do cemitério, é o túmulo humano, é o corpo morto. Mas se eu ouvir a palavra de Deus, eu vou crer. Se eu ouvir a palavra de Deus, eu vou nascer espiritualmente. Eu vou deixar de ser um morto em Adão para ser um vivificado em Cristo, mas ele dá a segunda opção. Ele diz assim, vem a hora e já chegou, que os mortos de novo, está no 5:27, que vai ouvir a voz do Filho do Homem. Esse tipo de segundo morto, é os mortos, morto literal, é o morto no atestado de óbito, pessoas que já desceram a sepultura. Falo do primeiro tipo de morto, é os mortos nascidos de mulher, os mortos adamicamente falando, que vai ouvir a palavra, vai crer, o seu espírito vai ser ressurreto. E vem o segundo tipo de morto, é os mortos literais, é as pessoas que morreram no óbito, que os médicos assinaram o seu atestado de óbito, aquelas pessoas que morreram nas grandes cruzadas, as pessoas que morreram nas guerras, as pessoas que morreram nos acidentes de aviões, no acidente de navio. Todos esses vai ouvir a voz do Filho do Homem através da trombeta que vai tocar, eles vão se erguer do pó da terra. Que é a alusão que faz Isaías, no livro de Isaías 26:19, que a terra vai devolver os mortos para Deus. Toda a terra que ela tragou, que tornou-se pó, a Bíblia diz que o pó vai voltar a Deus que o fez. Esse pó, que é o ser humano que já entrou em decomposição, em decadência total, eles vão ter um corpo físico, eles vão ser ressurretos, a alma e o corpo vão se unir de novo, presta atenção nisso, para uns entrar em gozo eterno, outro para juízo eterno. E isso que eu quero chamar a tua atenção hoje. Não é a obra filantrópica que vai livrar você do juízo. Não é dízimos e oferta que vai livrar você do juízo. Aí você fala, mas o que me livra do juízo final, pastor? Crer naquele que por Deus foi enviado. E quando eu creio, eu estou livre. Quando eu creio, eu não entro em juízo, porque a Bíblia diz, Isaías, do capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado e santo é. Olha que palavra linda, bem-aventurado e santo é, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Mas pastor, qual a primeira ressurreição? É no soar da trombeta. No imediato que as trombetas soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E esse tipo de morto em Cristo não vai ser julgado, ele jamais passará em juízo. Quero falar uma coisa linda para você hoje, trazer uma motivação nova para você hoje.
todo que crê em Cristo e forem batizado não será julgado. Cristão verdadeiro não vai dar diante do trono branco, o cristão verdadeiro não vai ser julgado. Todo cristão que crê em vida, com as suas faculdades mentais totalmente livres para crer, e o crer transforma, essa pessoa não vai ser julgada. Presta atenção nisso. Essa pessoa vai passar da morte para a vida. Mas os outros mortos, que diz o próprio Apocalipse, não vai ser ressurreto. Entendeu? Mas vai chegar um dia que eles vão se levantarem, porque essa é a palavra de Isaías, me perdoa, a palavra de Apocalipse 21, e ele diz assim, que eu vi um grande trono branco, que cuja presença fugia o céu e a terra, e não se achou lugar para Deus. E eu vi livros e mais livros e mais livros, a saber, o livro da vida, e cada um foi julgado segundo o que estava escrito naquele livro, e todos aqueles que não foram achados no livro da vida, o seu destino é o lago de fogo, e a saber, a segunda morte. Mas, irmão, o que é a segunda morte? É a condenação do inferno. Eu sei que isso te choca, tenho consciência que esse tipo de vídeo não chama muita atenção das pessoas. Esse tipo de vídeo não dá muita visualização, mas eu tenho que pregar essa verdade para você, né? Então, eu faço a pergunta para você. Você tem seu nome escrito no livro da vida? Um dia os discípulos estavam com Jesus, felicíssimo, irmão. Pensa que alegria, que gozo, porque os 70 foram, evangelizaram, pregaram, ressuscitaram, ou me perdoa, curaram. Mas quando eles voltaram para casa, estavam em gozo perfeito. Oh, Jesus, em teu nome, os demônios nos obedecem, Jesus. E Jesus respondeu, eu vi mesmo Satanás descer do céu como um raio, mas não vos alegrais por isso, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A minha meta é que meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu posso conquistar muitas coisas aqui, eu posso ter um ministério famosíssimo aqui, eu posso empreender muito aqui, eu posso conquistar esse transitório, esse passageiro, esse secular aqui, mas se a vida passou para você, se Deus te presenteou com a vida e tu não entender a bênção de ser salvo, se você não entender que teu nome sim deve estar escrito no livro da vida, nada valeu a pena. Porque Jesus falou uma coisa muito perfeita, irmão. Ele diz assim, do que adianta? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E ele faz uma pergunta bem profunda. Talvez pensa que é, mas não é. Às vezes você pensa que não é profunda, mas é profunda. Ele diz assim, o que dará o homem pela sua alma? Irmão, isso é sério. Isso é muito sério. Jesus fala no próprio livro de Apocalipse 21, na verdade. Ele fala, vai chegar um dia que toda a corrupção do gênero humano será cessado. Ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais gemido. A gente vai envelhecendo, as dores da corrupção do corpo vai chegando, as limitações vai chegando. Eu estou com a minha mãe aqui no rancho, minha mãe está com 84 anos, totalmente sóbria, mas ela é limitada, já anda mancando. Hoje ela amanheceu bem, por quê? Aquilo é a corrupção do gênero humano. A nossa carne, nosso corpo corruptível, ele vai se corrompendo a cada dia. Mas a Bíblia diz que um dia nós seremos ressurretos e teremos corpos glorificados. Ali não haverá mais dor na perna, ali não vai ter mais ruga, ali não vai ter mais cabelo branco, ali não vai ter mais limites algum. Você não ficará senil, olha que coisa maravilhosa. Você não vai ficar com demência, você não vai ficar estressado, você não vai ter as dores desse mundo corrupto, as enfermidades que se aloja nesses nossos corpos corruptos. E a Bíblia diz assim, que nós seremos corpos glorificados, corpos incorruptíveis.
Então, eu vou te falar uma coisa muito séria hoje. Considere isso. Pergunte para você se de fato você crê em Cristo. Porque quando você crê em Cristo, a sua vida é totalmente influenciada por esse crer, você é santificado por esse crer. Não é mais só as obras filantrópicas, não é mais a liturgia de uma igreja, é o crer te liberta. O crer, eu vou fazer outra pergunta para você, e me responde se você puder, aí no seu coração. Nessa semana, hoje estamos no domingo, a semana já passou, né? Ontem foi sábado. E nessa semana, quantas vezes você pensou na eternidade? Quantas vezes você se viu na eternidade? Ei, desacelera, irmão. Desacelera. Porque Pedro me falou uma coisa que depois que eu entendi isso, eu comecei a me assustar. Ele falou, irmão, o batismo não vos limpa de toda a imundície da carne. Mas é uma mera ou pequena indagação sobre a nova vida. Vai ter muitos batizados que vai se envergonhar naquele dia. Aí você vai me questionar aí, você foi narrado na sua mente, no seu coração, sobre a graça. Você vai me perguntar, pastor, e a graça? A graça é isso, a oportunidade de você conhecer Jesus. A graça significa que sem Cristo, sem a graça, sem o Espírito Santo, sem a palavra, você não pode. Mas as pessoas, elas colocam nos seus corações, não, é pela graça. Pela graça. E pela graça, então, a Bíblia fala assim, irmão, que o reino é tomado por esforço. E todo aquele que se esforça vai apoderar-se desse reino. Olha, você tem certeza, se as trombetas tocarem hoje, você está pronto? Deixa eu contar uma história para você minha, do meu testemunho. Um dia eu estava em casa, faz mais ou menos 15 anos. Eu estava meio assim, sabe, aquele crente meio fraco, aquele crente que não está vivendo direito para o Evangelho. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho que uma pessoa batia na minha porta. E a frase dessa pessoa era, Moacir, você está pronto? E eu falei, estou pronto. Mas quando eu olhava, minhas vestes totalmente brancas, irmão, mas totalmente branca, mas tinha uma mancha preta. A segunda vez, a terceira vez, Moacir, você está pronto? Eu disse, estou pronto, mas toda vez que eu ia entrar naquele carro, eu vi uma mancha preta, em umas vestes totalmente brancas, mas havia a mancha preta. Mas o que é a mancha preta? É a negligência. A mancha preta você tem consciência daquilo que você tem que fazer, mas você não faz. A Bíblia diz assim que a tribo de Ruben e a tribo de Aser, em Crônicas 32, 22, essas duas tribos chegou em Moisés e falou, Moisés, não vão mais contigo não, aqui nós chamamos casa, campo, gado, fartura, prosperidade, não vamos seguir mais junto com a tribo, vamos ficar aqui. E Moisés falou assim, vocês farão isso mesmo? Então Moisés falou, olha, se vocês não forem, o pecado vai te encontrar. Eu nunca sabia o que era o pecado que me encontraria, o pecado da negligência, o pecado de saber o que tem que fazer, mas não faz. Você vai protelando, deixa para amanhã, você vai procrastinando. E a Bíblia diz assim que essa coisa vai te encontrar um dia. Esse pecado da negligência vai te encontrar. Graças a Deus que a tribo de Rubens e a tribo de Assé se arrependeu e falou, não, Moisés, iremos contigo. Sabe o que Moisés falou? Você não vai não, vocês vão parar, vocês vão estagnar. Você vai desanimar os seus irmãos todas as vezes que você para de ter a ambição pelo céu. Todas as vezes que você deixa de pensar na eternidade, você vai desencorajar pessoas. Porque alguém está olhando para você, mas pastor, eu não tenho muita influência, você que pensa no mundo espiritual. Alguém está motivado por você, ou alguém vai desmotivar por você. Enfim, combate o seu bom combate, irmão. Completa a sua carreira, irmão, e guarda a sua fé. Está entendendo? Porque tem alguém olhando para você. Jesus, depois que ele morre, Pedro ficou meio deslocado, vou pescar, vou voltar para a nova vida. E sabe quanto que voltou com Pedro? Voltou 10 com Pedro. Nós temos que avançar para o céu. A Bíblia diz assim, em Filipenses, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, aleluia, eu esqueço das coisas
que para trás ficaram. Eu avanço para aqueles que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo é Cristo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação, a salvação eterna. Então, eu espero que o seu nome esteja escrito no livro da vida. É como Isaías próprio diz, Isaías 26, os mortos, a terra vai dar à luz os mortos. E quando Jesus chegar nos ares, ele vai chamar todos os mortos, levantarão e todos se levantarão. Vai ser uma cena épica, irmão. Vai ser um dia que ninguém consegue calcular a maravilha, a glória disso e a tristeza, por outro lado, daqueles que não crerem. E a Bíblia diz assim, vocês que crêem, você tem esperança. Não fica triste, não fica suspenso pela morte, porque as pessoas que fazem isso, pessoas que não têm esperança, vocês têm esperança, vocês foram lavados, remidos pelo sangue, foram batizados, salvos, seus nomes estão escritos no livro da vida. Está tudo bem. Espera a volta de Cristo. Mas pastor, desde que eu sou criança, eu vejo dizer que Cristo voltou. Você não está entendendo nada. Cristo volta todos os dias para aqueles que morrem, irmão. Depois que morre, o bem e o mal não tem mais poder. Depois que morre, é congelado. O filme é parado, o pause é pausado. E para aqueles que morrem, Cristo já veio. Você está entendendo meu raciocínio? Para aqueles que morrem, Cristo já voltou. Porque a morte não pode alterar nada depois que alguém morre. Agora, enquanto você está vivo, você tem a oportunidade e tem chance. Enquanto você está vivo, como diz a própria Bíblia no livro de Eclesiastes, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Amém? Presta atenção. Que Deus te abençoe muitíssimo. Aleluia.